Que bom estar com vocês novamente, todo mundo aí com a cutis renovada, né? Afinal de contas, 2 semaninhas. Até pedi, né, para as regionais que eu acompanho, para que não postasse foto, para que não gerasse inveja no meu coração, né? Brincadeiras à parte, que bom, né? É sempre muito revigorante, né? A gente ter esses dias aí para dar uma desanuviada. Mas agora a gente precisa de vocês com força total. Bora? Vamos lá então. Então a gente já tem aí, né, dentro do nosso cronograma do segundo semestre, o formulário à vista. Então, nessa apresentação, a gente está trazendo aqui, né, o conceito desse formulário, né, como ele vai ser rodado aqui no segundo semestre. Não estaremos trazendo para vocês todas as questões que vão compor esse formulário, até porque senão a gente teria que fazer reunião do dia inteiro, né? E também são perguntas que vocês já trabalharam com as escolas. Então, o que a gente precisa aí, né, estar atento à proposta desse formulário do segundo semestre. Na próxima lâmina a gente vai trazer aqui para vocês. Vocês podem, inclusive, printar essa lâmina depois, né, conversar com a escola sobre todos esses conceitos do formulário, né, desse levantamento do segundo semestre, para que eles possam também ter uma noção geral do que é. Então, a gente diz assim, ó, esse presente formulário, né, ele é um levantamento de dados do segundo semestre. E qual é o objetivo dele? Levantar os dados, né, o próprio nome está dizendo, né, e as informações, traçando um diagnóstico, né, mas não necessariamente sendo um comparativo do cenário do primeiro semestre, tá? O formulário desse segundo semestre, ele vai beber muito da fonte do primeiro semestre, do primeiro ele vai se aprofundar em muitas questões. Então, por isso que a gente não dá para a gente até consegue estabelecer um comparativo. Mas como a gente viu que a maioria, né, das questões propostas, né, elas não vão dar esse comparativo, então a gente sentiu necessidade de reforçar isso na introdução desse formulário, tá? Até porque a escola não diga assim, mas aí como é que foi? Não está comparando com o primeiro? E aí vocês vão saber muito bem argumentar sobre isso, tá bom? E a gente trouxe também, né, as proposições desse formulário. Ele vai fazer com que vocês, junto com a escola, celebrem os avanços pedagógicos da unidade escolar. Então, você vai lembrar lá do primeiro que você aplicou e vai ver, caramba, olha como é que a gente já avançou nesse ponto aqui. Esse formulário também, né, vai colaborar para vocês, junto com a escola, com a comunidade, né, propor estratégias para a manutenção desses avanços, né? Porque a gente avançou, sim, mas como que a gente vai fazer então para garantir que a gente não vai regredir naquilo que a gente avançou? Então, vocês vão estabelecer estratégias aí, tá? Também vai colaborar para que haja fomentação e potencialização dos resultados pedagógicos da escola. Né? Então, se a escola avançou, né, teve bons resultados, caramba, vocês vão fomentar, vão propor estratégias, né? E também vai sugerir tratativas de ver e agir. Então, naquilo em que a escola, né, está ali, né, em alguma questão que não precisa se debruçar, estratégias muito elaboradas, então já traça ali, né, algumas tratativas para corrigir em tempo oportuno, tá? Então, o formulário, a grosso modo, ele tem aí essas proposições dentro dele. A gente vai olhar muito para o resultado do segundo bimestre, mas também organizar esse início de terceiro, porque a gente sabe que o terceiro bimestre é o bimestre estratégico da escola, não é isso? Então, na próxima lâmina, a gente vai falar um pouquinho, né, mais desse conceito do formulário. A gente já falou que ele não necessariamente é um comparativo do primeiro, a gente está falando que ele tem questões aprofundadas para o segundo, né? E agora a gente vai falar da aplicabilidade dele. Vocês vão aplicar no mínimo 2 vezes. A gente até acha que não dá para mais de 2 mesmo não, tá? Mas vai que, né? Então, 2 vezes. Na primeira, vocês vão, juntamente com a escola,
está bem de olho naquilo que, olha, vamos resolver isso aqui agora, não precisa de muita coisa, né? Quando vocês forem aplicar, então, na segunda vez, aquelas situações, elas já terão sido estabelecidas, né? Arrumadas, rearranjadas, e aí vocês vão poder mergulhar junto com a escola na segunda aplicação, né? Em questões em que realmente vocês vão precisar, junto com a escola, de elaborar estratégias e ações, né, para migrarem para o plano de ação, tá? Então, a gente vai ter que ter um olhar muito refinado, tá? Vocês vão precisar se debruçar com a escola de item por item desse formulário, né, até para que, né, seja um formulário efetivo. Combinado, gente? Vamos lá, então, para o nosso ponto. O que vocês vão achar nesse formulário? Que temática nós estaremos trabalhando nesse formulário do segundo semestre? Pauta que não pode sair, né, do nosso radar. Busca ativa. Acompanhamento da frequência. Em relação a esse acompanhamento da frequência, a gente vai mergulhar um pouquinho mais. Esse dado a gente vai trabalhar um pouquinho mais com vocês na apresentação. Né, até por conta da proposta aí que a gente está trazendo, né, para essa aplicação do formulário. Esse dado a gente vai tratar com vocês. Vocês vão encontrar nesse formulário também, né, a temática representação discente, né, que a gente percebeu a necessidade de olhar para algumas questões inerentes, relativas ao aluno, né, até para trazer um protagonismo para esse aluno, uma corresponsabilização, ele também, né, ter autonomia dos seus resultados, na produção dos seus resultados. Então, a gente considerou que isso aí foi um ganho muito bacana para o segundo semestre, né, para esse formulário do segundo semestre. A gente está trazendo também uma outra temática que é, né, a representação docente, que são questões, né, diretamente ligadas ao docente. Estamos trazendo, né, colegiados que a gente não pode também deixar, né, passar. A gente precisa reforçar a necessidade desse colegiado, né? E aí, sobretudo, a gente está falando do conselho escolar e grêmio estudantil, porque a escola precisa fomentar uma gestão democrática. Não dá para gerenciar a escola, né, dentro de uma autocracia, só o diretor, né? Enfim, então a gente está fortalecendo isso nesse formulário também. Estamos trazendo também a temática da articulação intersetorial, né, pegando um pouco até do gancho aí da fala do André, né, conosco, a questão do cyberbullying, violência, assédio. Então, né, como é que a gente, né, trata isso de uma maneira mais refinada? Nesse formulário a gente está trazendo isso assim, um pouquinho mais aprofundado, tá? As questões estão bem legais também. E estamos trazendo outra temática, que é a gestão escolar pedagógica, tá? Do que tange aí, né, toda a iniciativa, como a escola recebe o AGE, como é que trata as questões, né, as questões pedagógicas, né? E, por fim, também estamos trazendo o projeto Conexão Gentileza. Então, essas são as temáticas, né, que vocês encontrarão no formulário do segundo semestre. Bom, a gente não deu um nome técnico, mas, no fundo, a gente trabalhou todas as questões que vão colaborar para que a escola tenha uma boa taxa de rendimento lá no final do ano, tá? A gente não usou esse termo técnico, mas a gente pensou em todas as dimensões em que vai culminar nisso, numa boa taxa de rendimento quando ele fechar ali, né, o seu ano letivo. Tá bom, gente? Então, essa é a proposição do nosso formulário segundo semestre. E agora a gente passa a fala aí para o nosso próximo técnico. Beijo no coração, tá bom? Sempre bom estar com vocês. Saber que a gente vai seguir aí nesse caminho, né? O segundo semestre. Oi, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos. Bom dia, Marcelo, nosso técnico. Bom dia, Marcelo. Bom dia. Obrigado. Eu gostaria de colaborar um pouquinho apenas na fala que a Ali trouxe, que foi uma percepção nossa durante aqui os nossos debates e as nossas análises, que esse formulário ele se propõe a ser muito mais aprofundado, né? Ele mergulha muito mais nas questões da escola, né?
porque a gente entende que agora é o momento de fazer esse aprofundamento, né? Esse momento de que o AGE, ele, enquanto agente de acompanhamento da gestão, ele vai ter a oportunidade de fazer esse mergulho, né? E esse formulário, ele vai ser uma ferramenta valiosíssima, né? Para que o AGL possa trabalhar e auxiliar, né, a escola que ele acompanha, né, nessa visualização de como ela está. Então a gente entende que esse formulário vai ser um formulário que vai ajudar muito a todas as equipes. Bom, eu vou falar um pouquinho aqui sobre como nós vamos pensar a análise de frequência nesse bimestre, nesse semestre e através da aplicação desse formulário. Esse formulário ele vai conter perguntas que vão buscar analisar a quantas anda a frequência da unidade escolar, né? E nós tivemos várias reuniões aqui, vários debates, né, tentando trazer os alinhamentos, né, que seriam pertinentes. E a proposta que a gente está apresentando agora, ela foi uma junção da proposta que a COGEP trouxe, juntamente com o olhar do nosso superintendente. Eu acho que eu posso falar, né, qual seria a nossa primeira proposta, né, de trabalho e o que culminou nessa que vocês estão vendo agora, que é o que o nosso superintendente propôs e nós prontamente, né, entendemos como altamente pertinente e acatamos estar aqui no nosso, na nossa apresentação e no conceito que a gente vai trabalhar. Iremos trabalhar esse conceito que inicialmente ele vinha nessa régua que vocês estão vendo aqui, que é a régua da frequência do aluno. Ele tinha apenas 3 estágios. Ele tinha o estágio do 0 a 24, ele tinha um estágio que ia do 25 ao 74 e um estágio que ia do 75 para cima. O nosso superintendente, ele entendeu que agora é o momento de nós olharmos para todos os alunos que estão com a frequência inferior a 75%. Então, nesse bimestre agora, e creio que o nosso foco, né, agora é olhar para todos os alunos que estão com a frequência inferior a 75%. Né? A gente sabe que esse é um percentual preconizado na LDB, né? Onde fala ali das 800 horas para a educação básica, né? Divididas em 200 dias letivos, né? O mínimo de 200 dias letivos. Né? E o aluno que estiver abaixo dos 75% de frequência, ele é um aluno considerado infrequente e, portanto, ele não pode obter aprovação. Agora, dentro desse escopo de alunos que estão abaixo dos 75%, nós apresentamos faixas gradativas, né, representadas pelas cores vermelha, laranja, né, coral, ou amarela. E aí nós temos a faixa que a gente pode chamar de mais crítica, né? Vocês vão entender isso, a gente está chamando de cenários, né? O cenário mais crítico é o cenário do aluno que tem de 0 a 24,99 de presença. A segunda faixa dos alunos que tem de 25 a 49,99. E a terceira faixa é que os alunos de 50 a 74,99. Todo esse escopo de alunos, eles são os alunos que serão indicados para busca ativa na escola. Então a gente vai ter essa análise. Como é que vocês vão olhar para esses números? Onde vocês vão encontrar esses números? Onde vão estar esses números? O que nós fizemos aqui? Nós solicitamos uma base ao nosso setor de TI. Essa base ela foi fechada no dia 12/7, um dia após o fechamento de LNF, correto? Que foi até o dia 11. E é de posse dessa base que é um grande mapa com todas as frequências e alguns outros dados de todos os nossos alunos. Essa nossa base tem 634 mil alunos. Nós já
aprontamos essa base de modo que fique muito mais simples para que você, a GE, juntamente com o diretor da sua escola, possam fazer essa análise. Então eu vou pedir para a Luísa gentilmente retirar a apresentação e eu passarei agora a apresentar aqui um exemplo, tá bom? De como vocês vão receber essa base. Lembrando que vocês receberão via e-mail, tá bom? Essa base por regional, tá bom? Essa base por regional, cada regional receberá um bloco com essa base e eu vou passar para vocês os campos dessas bases. Vocês veem aqui que eu estou pegando exemplo de uma regional que eu acompanho, que é a Metropolitana 5, tá bom? Vocês têm aqui duas abas. A primeira é a planilha base, que é o que eu vou falar primeiro, e ela tem os campos tradicionais que a gente sempre trabalha aqui, né? Que são regional, município, censo, unidade escolar, o ano, semestre, modalidade, escolaridade, série, turno, turma, código do aluno, nome do aluno, e aí começa o que nos interessa nessa análise. Nós criamos a coluna sinalização e criamos a coluna cenário. A coluna sinalização, eu vou abrir aqui o filtro e vocês vão ver o que ela traz. Ela sinaliza as duas situações que nós temos para os nossos alunos. Alunos que estão com a frequência maior ou igual a 75%, ou seja, alunos aprovados por frequência, e alunos com a frequência inferior a 75%. Ou seja, alunos que estariam hoje reprovados pela frequência. E na coluna cenário, nós temos aqui 4 situações. Nós temos aqui os cenários conforme aquelas gradações de cores que vocês viram na tela anterior. Ou seja, nós temos ali já os alunos que estão de 0 a 24,99 de frequência, alunos que estão de 25 a 49,99 de frequência, alunos que estão de 50 a 74,99 de frequência e alunos que nesse cenário estariam com a frequência satisfatória, né? Ou seja, alunos com a frequência igual ou superior a 75%. Então aqui, através desses filtros, vocês conseguirão responder a perguntas que estarão presentes no questionário. Importante dizer que cada regional vai receber uma base contendo todas as escolas da regional. Eu vou abrir aqui o filtro de Metropolitana 5, vocês vão ver, olha. Por ordem alfabética, todas as escolas de Metropolitana 5. O que o AGE vai fazer? Você vai filtrar e vai pegar apenas e vai salvar um documento apenas com as suas escolas que você acompanha, ok? Sejam 5, 6, 7 ou 8 escolas, você vai fazer apenas o salvamento, você pode excluir as outras, pode salvar numa outra aba, fica a seu critério, mas você salva apenas aquilo que você vai usar das suas escolas. Então essa é a primeira aba, ok? A segunda aba, nós já, vamos dizer assim, mastigamos um pouquinho mais, pensando sempre em facilitar, em agilizar o trabalho do AGE. Nós preparamos aqui 2 tabelas dinâmicas que já trazem as situações que a gente precisa que vocês respondam no formulário já estão mastigadinhos. Aqui eu estou fazendo uma simulação com o nosso Instituto Roberto Silveira, ok? Eu acho que o AGE lá é o SAMI, né, Sami? É você que é o AGE lá, né? Eu fiz a simulação. Na primeira planilha, essa que eu vou marcar aqui agora, ela vai trazer um total mostrando em percentual, dentro de cada modalidade de escolaridade, de a quantas anda a frequência dos alunos do Instituto. Nesse exemplo aqui, a primeira coluna, frequência menor que 75%. O que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo que no curso normal, eu tenho 6,08% de alunos
com a infrequência abaixo do desejado. E 42,2% de alunos com frequência acima ou a frequência satisfatória. Lembrando que esses valores percentuais refletem o total de 100% da escola. Esse somatório que eu marquei aqui, se vocês olharem aqui embaixo, no rodapé, está dando 100%. Eu não sei se fica muito pequenininho, mas acho que dá para ver. Não dá para ver, né? Então, a mesma lógica para o fundamental anos finais, a mesma lógica para o ensino médio regular e a mesma lógica nós já temos turmas de novo ensino médio rodando aqui. Ao final aqui vocês veem o somatório. Eu posso dizer então que o Instituto ele tem 84,1% de alunos com a frequência ok e 15,9% de alunos precisando melhorar, precisando correr para ajustar essa frequência, senão 15,9% hoje ficariam reprovados por frequência. Na outra planilha, ao lado, na outra tabela dinâmica, né? Na verdade, é uma tabela dinâmica, nós temos aqui o número, o quantitativo de alunos. Aqui é número absoluto. Lembrando que na primeira tabela eu tenho percentual do todo, ok? Isso precisa ficar claro. Percentual do todo. E aqui eu tenho quantos alunos. Então, a escola ela consegue ver aqui, poxa, quantos alunos eu tenho que estão com aquela frequência mais crítica, ou seja, de 0 a 24,99. São 32 alunos. Quem são esses 32 alunos? Basta voltar na planilha base e fazer os devidos filtros aqui. Você vai vir aqui e vai querer saber quem está de 0 a 24 e você vai ver aqui. São esses alunos aqui. A escola tem como saber a situação de cada aluno. Da mesma forma, 57 alunos naquela faixa intermediária, 94 alunos naquela faixa mais fácil de ser resolvida. Fazendo as nossas análises aqui, a gente entendeu o quê? Quando você pega uma escola que tem esse cenário, o que a gente entende? Poxa vida, 94 alunos é um ajuste fino que precisa ser feito na frequência dele. É um aluno que é mais tranquilo da gente, da escola, correr atrás e resolver a frequência dele. Ao passo que o aluno que está na faixa de 0 a 24%, a 24,99%, é um aluno provavelmente que saiu, é um aluno que abandonou, que desistiu, é um aluno que vai ser mais difícil. A escola consegue, até na elaboração das ações do plano, ter um foco mais ajustado para atrás de quem que ela vai correr, atrás de quem que ela vai fazer uma ação maior. Será para esse aluno que está mais perto dela aqui, o de 50 a 74,99? Ou será que ela precisa envolver mais esforço, digamos, aqui nessas duas faixas? Ok? Como é que vocês escolhem a escola aqui? Importante isso. Vocês veem que aqui em cima nós temos dois campos para filtro. Ok? Eu peço bastante atenção nisso. Eu tenho aqui o campo de município e o campo de unidade. Como a Metropolitana 5 é apenas Duque de Caxias, não há necessidade de você ativar o filtro de município, conforme eu fiz aqui. Eu vou aqui simular uma outra escola. Eu vou abrir o filtro, né? E vou escolher aqui o Círculo Operário. Mudei na primeira tabela, vou mudar na segunda também. Ok? Então, Círculo Operário, ok. Eu tenho aqui a situação do Círculo Operário. Por que nós colocamos essa possibilidade de filtro para algumas situações? Porque nós temos escolas com a mesma denominação na nossa rede. E temos escolas com a mesma denominação até na mesma regional, como é o caso de Serrana 2, né? Como é o caso de Baixadas Litorâneas. Nós temos escolas com o mesmo nome. Você aqui, você escolhe o município e escolhe a escola, e aí não tem erro.
Ok? Por exemplo, Almirante Tamandaré. Nós temos duas em BL, correto? Então temos uma em São Pedro e uma em Niterói. Se eu apenas marcasse aqui Almirante Tamandaré, esse somatório puxaria as duas escolas Almirante Tamandaré. Como eu resolvo isso? No município, escolhendo o município correspondente àquela escola que eu estou analisando. Então vocês irão receber, mais uma vez lembrando, através do e-mail, por regional, essa planilha base, que é uma base do dia 12/7, um dia após o fechamento de LNF, para que vocês façam os filtros, separem as escolas que vocês trabalham e possam partir para as escolas, e essa ferramenta vai ajudá-los a responder algumas questões que estarão presentes no nosso formulário. Tá ok? Eu vou parar aqui a apresentação, eu acho que era isso que eu tinha para falar com vocês. E fico aí à disposição, a Luísa vai retomar aí a nossa condução, tá bom? Já deixo um abraço e um beijo para todos aí. Obrigada, Marcelo. Ficou muito bom, né? E aí, quando vocês receberem o formulário, vocês vão entender como essa ferramenta que a gente construiu vai ajudar, assim, muito vocês na análise e no preenchimento. E aí, assim, a gente sabe, vocês já viram lá as tabelas que dão os dados consolidados, né? Isso é ótimo. Mas a gente espera que o AGE veja no detalhe com a unidade escolar, tá? Então, o que a gente espera? Tem a tabela dá o consolidado, em percentual e em número geral. Excelente! Mas a gente precisa fazer um exercício de ir além, porque o Mário... Só um minutinho, que tem gente aqui com o microfone aberto. Deixei o microfone da Sandra. Então, a gente precisa ir além. Como a gente já falou, o terceiro bimestre, ele é, assim, muito importante para a nossa rede, ele é estratégico. Então, no primeiro preenchimento do formulário, a gente vai dedicar um tempo maior, sim, analisando esses dados no detalhe, tá? E aí a gente conta com todos vocês aí nessa análise profunda e precisa. Gonçalina, eu vou te dar a palavra, eu só vou pedir para eu fechar o bloco, e aí eu fechando o bloco a gente abre para dúvida e depois eu chamo a Amanda, tá bom? Deixa eu voltar aqui a compartilhar com vocês a tela da reunião. Já está aparecendo aí, né? Esse aqui é o nosso cronograma previsto. Vocês não precisam se preocupar, porque daqui a pouco eu já vou subir essa apresentação para o portal, tá? Qual é o nosso cronograma previsto? E aí a gente sabe, né, que se for necessário fazer alguma alteração, a gente vai fazer a alteração e vai avisar para vocês. Então, plano de ação do segundo bimestre. Vamos, a partir da data de hoje, dia 22, até o dia 29 de julho, tá? Dia 29 de julho, a gente precisa fechar o plano de ação. Formulário de levantamento de dados do segundo semestre. Lembrando que a gente tem que aplicar no mínimo 2 vezes. A nossa expectativa é que a gente comece essa aplicação no dia 25 de julho até o dia 12 de agosto. Obviamente, se eu não enviar para vocês esse documento até o dia 25 de julho, vocês não vão aplicar no dia 25, né? Então, fiquem tranquilos. Assim que a gente mandar, a gente reforça com vocês e confirma com vocês o período de aplicação. O que é importante? Não podemos esquecer que a gente precisa aplicar no mínimo 2 vezes. Então, o que eu preciso de vocês? Que a gente consiga, né, organizar a nossa agenda de visitação para dar conta disso. Lembrando que a gente vai começar em um movimento de férias, né? Então, a gente já conversou sobre isso, a gente tem alguns colegas aí que vão sair. O colega que é apadrinha, com o apadrinhamento, ele também passa a ser o responsável por todas as ações ali daquele colégio. Formulário do Conexão Gentileza. Primeira etapa, que é a aplicação. Quem faz o preenchimento dos dados? Ponto focal. Quando? De 25 de julho até 12 de agosto. Como Fernanda bem disse, o que a gente espera desse preenchimento? Que seja um preenchimento completo, com muitas informações, porque é a partir disso que a gente vai passar para as próximas etapas, tá?
Em relação aos próximos PIs e reuniões de alinhamento, na semana de 1º de agosto a 5 de agosto, a gente mantém o dia escolhido pela regional. Primeira coisa, antes de eu falar dos próximos PIs, semana que vem a gente não tem PI. Por quê? Porque a gente está hoje fazendo essa reunião de alinhamento e na parte da tarde vocês já iniciam o check, a gente já tem o PI individualizado. Então, semana que vem a gente tem a semana inteira com visitação à unidade escolar. Isso precisa ficar claro para todo mundo, ok? Semana que vem sem PI, porque a gente já teve esse encontro hoje. Então, da semana de 1º de agosto a 5 de agosto, a gente mantém o dia que vocês escolheram. No dia 12 de agosto, a gente vai ter uma outra reunião de alinhamento no período, e no outro período todos estarão em PI. Na semana de 15 de agosto a 19 de agosto, a gente volta ao dia escolhido por cada regional. No dia 26 de agosto, a gente vai ter todos os PIs acontecendo num único dia. E na semana seguinte, a gente volta ao dia escolhido pela regional, tá? Vocês vão entender o porquê disso mais pra frente, quando a gente começar a falar das próximas etapas do Gentileza, tá? Mas essas datas, elas conversam diretamente com as próximas etapas do projeto. E aí, para fechar a nossa parte, mas não encerrar a reunião, alguns comunicados que a gente precisa assim, sempre lembrar e deixar bem claro no nosso radar. Na nossa última reunião de alinhamento, que aconteceu no dia 8 de julho, a gente teve a presença do Júlio, né, o coordenador da COSOP, e ele conversou com vocês sobre a ação do CPF dos alunos. Vocês lembram disso? E aí pedindo fomento de vocês nessa ação. Essas bases já estão conosco e enviarei as bases separadas por regional para vocês hoje de tarde, tá? E aí a gente pede aquele cuidado que o Marcelo já falou. A base vem com todas as escolas da regional. E a gente pede que vocês sempre preservem esses dados. Então, a escola só pode receber os dados dela. Ela não pode receber os dados de nenhuma outra escola. Combinado? Além disso, a agenda. Então, eu já peço que todos vocês hoje, na parte da tarde, organizem a agenda da semana seguinte, tá? Lembrando que a agenda, ela não pode, em hipótese nenhuma, estar vazia. E, em alguns casos, tem sido raro, que bom, mas a gente ainda encontra a agenda desatualizada. E isso a gente não pode... a gente está no 3º bimestre, a gente não pode mais cair nesse risco de ter uma agenda desatualizada. Além disso, registro de atendimento. O registro de atendimento, ele precisa estar atualizado, ele precisa ser preenchido no dia da visita. Além disso, a gente precisa coletar a assinatura de quem atendeu a gente. Se acontecer qualquer coisa após essa assinatura, por exemplo, eu encerrei a visita, todo mundo lá assinou. Aconteceu algum fato depois, enquanto eu ainda estava na escola, volta e atualiza, tá? Esse documento é um documento que preserva o nosso trabalho. Então, se você já fechou, aconteceu alguma coisa diferente, não caia nessa de, depois eu mexo. Não. Abre lá o documento de novo e põe uma inclusão, tá? Isso é muito importante. Além disso, vocês já sabem, e eu agradeço, mas gostaria de reforçar. O André falou muito, né, de como a informação chega rápido para a gente, e isso é muito importante, e a gente precisa preservar para que essa comunicação com a COGEP continue sendo imediata. Então, óbvio, teve um caso urgente, um caso especial, vocês vão anotar no registro de atendimento. E a gente pede que, além de anotar no registro, que vocês nos acionem. E vocês sabem, tem muito bem o filtro, né? Vocês sabem quando uma mensagem resolve e quando é necessário uma ligação, né? Então, o que a gente pede é que vocês continuem mantendo essa comunicação imediata conosco, tá bom? Antes de chamar o Amandio, eu vou abrir para a Gonçalina que quer perguntar. É isso, Gonçalina? Isso, Luiz. Bom dia.
O Marcelo colocou a questão que a gente está me ouvindo? O Marcelo Sim. colocou a questão dessa recuperação, desse tratamento com a frequência. E aí, a minha pergunta é o seguinte: quando a gente for fazer esse tratamento com a escola, né, ela vai fazer esse questionamento. Como resolver a frequência se realmente o aluno não estava, foi resgatado, mas ele não está? Aí eu pergunto a você: a gente pode propor à escola que ela faça a recuperação, né, como ela faz a recuperação do instrumento, ela fazer a recuperação para sanar essa frequência no conexão? Porque na realidade é uma questão do conexão, porque no diário a gente sabe que vai permanecer essa frequência, porque ele não veio, mas ela vai colocar uma observação dizendo que houve esse tratamento da frequência. Há essa possibilidade? Oi, Gonçalina, tudo bem? Na verdade, Gonçalina, quando eu falei dessa forma, eu estava falando realmente do aluno que não está indo à escola, né? As tratativas de saber por que ele não está indo, entender os motivos e tentar recuperar esse aluno para que ele venha de volta para a escola, né? Esses casos de erros sistêmicos, aí eu acho que a regional precisa entrar nesse circuito, né, e orientar como isso deve ser feito, né? A nossa fala é pensando realmente o aluno que está com problema de frequência porque faltou realmente, porque não tem ido realmente por algum motivo. Tá bom? E a escola... É porque, na realidade, assim, eu estou perguntando isso porque esse questionamento já chegou. Então, assim, a escola já tratou esse aluno, ele voltou, só que como a frequência dele está baixa, ele vai ser reprovado. Entendeu? Então, assim, ela fez a tratativa com ele da nota, porque ela voltou, então ele está lá sem nota, e aí ela fez, né, a recuperação do instrumento dele com relação à nota. Ele voltou, mas a frequência, ela não alterou. Né? Ela não tem como alterar no diário, porque ele realmente não esteve presente na escola. Mas a minha pergunta é, a escola tem, aí eu não sei, né? Aí talvez seja regional, vai me dizer. Se a escola fazendo uma tratativa proporcional, como a gente fez lá no período da pandemia, proporcional, frequência e nota, e no sistema ela fazer essa alteração, colocando observação no diário, que ela fez uma tratativa para sanar a conexão, porque a frequência não pode, porque, né, a gente vê questão aí jurídica e várias situações que podem ter ocorrido nesse período, por isso que esse aluno afastou. Né? A gente não sabe o que aconteceu, então isso não pode mudar, é um documento. Mas para a gente sanar essa frequência para a aprovação do aluno no sistema, é que a gente precisa ver uma estratégia. E isso eu sei que ela vai me perguntar, e aí eu não sei até onde a gente pode fazer isso para nível de sistema, já que eu tenho esse aluno hoje de volta na escola. Entendeu? E aí eu preciso resolver esse problema, porque senão ele vai ser um reprovado lá no futuro, é fato. Isso já é, assim, pelos cálculos que algumas escolas já estão fazendo, ele já é reprovado por frequência. Mesmo que ele, aí a gente tem a questão da reclassificação, mas aí vai que uma notinha fique lá, né, consideravelmente negativa, não teve jeito, né? Porque aí a reclassificação, você tem que estar 100% com notas azuis e baixa frequência. Mas se aí ele tem umazinha só, que poderia ir para a progressão, e ele não vai poder, ele vai ser reprovado. Então, assim, é um caso a analisar, né? Gonçalina, é um caso a analisar. A gente não consegue responder isso agora aqui, né? Eu até andei lendo bastante coisa sobre isso, sobre normativas que o Conselho Nacional de Educação soltou sobre esse tema, mas como não somos nós que temos a pertinência desse tema, né, aqui, né, a gente precisa esperar que o setor pertinente se manifeste, né? A nossa parte vai ser trazer o aluno de volta para a escola. O acerto que vai ser feito no sistema, sinceramente, eu não sei dizer, tá bom? Obrigado, tá, Gonçalina? Garantir que Dora
Oi, queridos. Oi, André. Oi. Pode falar, querido. Olha só, deixa eu falar com vocês rapidamente. O que acontece? A gente tem esse caso de alunos que estão com uma frequência muito baixa e que eles retornam com a situação da busca ativa, correto? O que vai depender? A gente chegar no final do ano, quando a gente vai ver essa frequência global do aluno, a gente acaba tendo que fazer um único acerto. A gente não vai dar uma frequência que ele não tem. Tá? Eu não vou chegar ali e começar a atribuir que no primeiro bimestre aquele menino que tinha, sei lá, 10% de frequência, que foi resgatado no segundo, tá? E que justamente aquela frequência do primeiro bimestre foi aquela que o comprometeu. Tá? Eu não vou poder dar frequência para ele, mudar, começar a dar presença para ele, né? É retroativo. Por que eu estou falando isso? Porque vocês sabem muito bem que a gente passa por aquelas situações, às vezes, que alguns de vocês já devem ter passado, né? Em especial até o pessoal que já veio da DIESP, tem um pouco mais de experiência com isso, que é aquela situação de um aluno, até por algo, né, de cunho judicial, que pedem para que a frequência dele seja verificada, para saber se naquela data, naquele horário, esse garoto estava na escola, né? E assim, é raro, mas isso acontece. Então a gente não mexe em frequência. A gente pode fazer alteração de nota, perfeito. Agora a alteração de frequência a gente não mexe. O que a gente vai fazer no final do ano com o caso deles? É aquele aluno que a escola reconhece, que a escola entende, né, que o garoto veio de uma busca ativa, após a busca ativa, a presença dele muda, o desempenho dele, o envolvimento dele muda. E aí a gente faz... E aí a gente faz o quê? A gente leva isso para o conselho de classe e aquele garoto é aprovado pelo conselho. É uma outra situação. Entenderam? Esse é o tipo de coisa que a gente faz especificamente para esse tipo de caso. Agora, a gente não mexe na frequência, a gente mexe no rendimento, tá? Se for necessário. É isso aí, Márcia. É isso aí. Exatamente, o conselho é soberano por lei. E aí, assim, o conselho é que vai verificar caso a caso dessas crianças. Até vocês se lembram? Eu não sei se vocês se recordam disso. O pessoal da Método 5 lembra. Eu tinha esse discurso, assim, gritante. Vocês se lembram? Eu falava muito isso. Eu acho que os outros DRPs também deviam falar. Não adianta a gente buscar alunos. E até a superintendente que me antecedeu, né, a Dagmar, eu adorava a Dagmar, ela falava isso também. Era a mesma fala que eu tinha na regional. E que adianta eu fazer a busca ativa do aluno, chegar lá no final, vou reprová-lo? Né? E nós fizemos campanhas pesadas de busca ativa no terceiro e quarto trimestre. Vocês se recordam disso, como foi ano passado. E a gente vai chegar e vai simplesmente chegar ali e reprovar o garoto, tá? Né? Então, assim, o que a gente tem que fazer? É aprovar por conselho. É esse o caminho. E é um caminho simples, é um caminho também, queridos, que nos respalda, tá? Porque é um caminho que ele é feito de que forma? Com transparência entre toda a comunidade, tá? Então, a gente consegue ter um respaldo para poder, com segurança, resolver essa situação. A gente acabou com a frequência dele lá atrás, a infrequência, perdão. Não, a gente não mexeu em nada. Está registrado ali que aquele garoto, ele foi infrequente. E isso mostra também o resultado do nosso trabalho de busca ativa. Que após a busca ativa, aquela situação daquele garoto muda. Isso é um registro de tudo isso. E ele foi aprovado pelo conselho. Bom, e aí fica todo mundo numa faixa de segurança muito alta. É claro que, vamos nos lembrar, vamos contextualizar um pouco a situação. 2020 foi um ano que a gente teve aprovação, não foi isso? O contínuo curricular, 2020 e 2021. Mas vocês se recordam qual era de fato a linha de corte? Era a frequência. Não era o rendimento. E essa frequência foi medida pelos trabalhos realizados pelos alunos. Não é isso? Em muitos casos, os professores flexibilizaram essa frequência, de acordo com o que foi apresentado enquanto trabalho, né? Só que esse ano muda. Esse ano volta a presencialidade. E nesse caso da presencialidade que eu e vocês, né, estamos experimentando aqui, se a gente localizou o aluno de busca ativa até no quarto bimestre, a nossa campanha de busca ativa, queridos, ela não vai acabar, tá? Ela vai até o final. Cabe à escola verificar
a situação da frequência. A situação da frequência e até do rendimento, elas podem ser, de fato, avaliadas de acordo com, com esse critério do conselho. Agora, deixa eu só colocar uma coisa para vocês. Com todo respeito, eu não estou falando para sair aprovando o aluno. Não é isso. O que eu estou falando é o seguinte: se eu tenho um garoto que ele estava afastado da escola por algum motivo, tá? E ele venha a retornar para a unidade escolar com a busca ativa, o que a gente precisa? A gente precisa verificar o envolvimento e o engajamento desse aluno da escola. Isso feito, e o conselho chegando a um consenso de que aquele aluno deve ser aprovado, é feita a aprovação. Eu não estou falando que é obrigado a aprovar todo mundo. Eu estou falando que são frutos de uma discussão, de um trabalho entre os professores. Agora, eu estou dizendo que existe esse recurso. Vocês entendem a diferença do que eu estou colocando? Existe o recurso. E é esse recurso que eu estou apresentando a vocês. O garoto que não completa, né, ele é aquele menino que vai ter que ser discutido ali. E se ele foi alvo de busca ativa, então eu acho que assim, é mais uma reflexão que a equipe diretiva e a equipe pedagógica tem que fazer, junto com os professores. Olha, ele foi resgatado da busca ativa, por isso que ele está com essa lacuna lá atrás. E aí começar a verificar se cabe aprová-lo ou não. Tá bom? Mas isso assim, o conselho é soberano. É o conselho que vai determinar isso. Tá certo? Eu continuo por aqui. Qualquer coisa vocês mencionam. Tá bom? Tá bom, André. Obrigada. Nós temos duas questões aqui no chat. Uma foi o Vanderlei perguntando se semana que vem tem TI. Então, semana que vem não tem TI. Por quê? Porque nós estamos fazendo essa reunião hoje, tá? E as outras datas foram aquelas que eu passei e vou subir isso pro portal já já. Vanessa Azevedo perguntando sobre o Gentileza. Vanessa, todas as escolas vão preencher sim, né, os dados do Gentileza. E aí a gente conta muito com esse trabalho de formiguinha do AGE, né, explicando a importância de registrar aquilo que foi feito, tá? E sobre a culminância, todo mundo precisa participar? Na verdade, não. A gente vai falar sobre o final da culminância em breve. Por quê? Porque a gente começa a primeira etapa com todas as escolas preenchendo. Depois a gente vai ter um afunilamento, né? E a gente disse que vocês, AGEs, vão estar atuando diretamente nessa análise e escolha. Então, quando a gente chegar ao final da etapa, a gente vai chegar ao final da etapa com um número reduzido de unidades escolares. E é esse número reduzido que vai participar da culminância. Tá bom? Só um minutinho. Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou pedir desculpas a Rosana e a Ana, tá? Eu vou pedir que vocês façam as perguntas de vocês ao final da nossa apresentação, porque a gente tem um convidado, que é o professor Amândio, coordenador do ensino médio, que conseguiu ali uma brechinha na agenda dele para poder nos atender. Então, vou pedir a Rosana e a Ana que guardem as perguntas e ao final da fala do Amândio a gente volta com vocês duas, combinado? Vou até anotar aqui para não esquecer. Então, desde já agradeço ao Amândio. É sempre bom estar com você. Tá? Muito obrigada aí pela oportunidade. Obrigado. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, desculpe aí, parece que estou invadindo a reunião, mas não é isso, acho que vai ser bem proveitoso aqui o nosso momento, até porque a gente já tinha conversado um pouquinho antes para que a gente pudesse passar para vocês e colocar vocês aí na mesma página, né, em que os DRPs, os CEs, e acredito que a grande maioria das escolas já estejam, né, que é apresentar para vocês aí os itinerários formativos, enfim, definidos pós-validação da rede. Então, eu vou fazer aqui uma breve apresentação para que a gente possa tomar ciência, né, de como foi feito passo a passo, o que está acontecendo, quais são as etapas
e as próximas etapas que vão acontecer ainda nessa semana, que vai iniciar em segunda-feira, né? Finalização de um trabalho da escola e depois a escolha dos estudantes, tá? Bom, vamos lá. Deixa eu só ver se eu consigo passar. Vocês estão vendo bem aí? Eu acho que estou passando os slides, né?